Capítulo 7. Carta de São Francisco, Antônio Lente de Teologia. Antônio acabava de fazer o ensaio de suas forças no ministério da palavra, e de gozar as primeiras alegrias da dedicação, quando recebeu de São Francisco a ordem de aplicar seu ensino da teologia. Eis a carta, meu caríssimo irmão Antônio. Eu, irmão Francisco, saúdo em Jesus Cristo. Acho bom que ensines a santa teologia aos nossos irmãos, mas de forma que, nem em ti nem neles, O que muito ardentemente desejo, se venha a extinguir o espírito de oração, conforme a regra que professamos. Adeus. Esta carta fundou a primeira escola da Ordem dos Menores, e deu-lhe seu primeiro mestre. Antônio, feito professor, conformou-se religiosamente às instruções contidas na carta de São Francisco. Aplicou-se ao estudo, tomando precauções para não extinguir em sua alma o espírito de oração. Aí está efetivamente o perigo do estudo, e poucos homens lhe escapam de todo. Dir-se-ia que uma faculdade só se pode exercer em detrimento de outra, e que o coração perde tudo quanto ganha a cabeça. Antônio preveniu essa ruptura de equilíbrio, alimentando há um tempo os focos todos de sua vida interior. Realizou-lhe assim o pensamento de seu patriarca. Deu à ciência o cunho místico que ele deveria conservar sempre em sua ordem, e de que São Boaventura se tornou o ideal. Sua missão foi a princípio bastante modesta. Era encarregado de ensinar os elementos da teologia aos jovens religiosos do convento de Bolonha. Mas o rumor de seu mérito espalhou-se logo na cidade, e a estreiteza do claustro não pôde impedir o concurso dos alunos da universidade. Nesse tempo, havia na cristandade, e particularmente na Itália, um movimento intelectual muito considerável. O espírito humano, que durante séculos havia dormitado, já despertava e parecia querer reparar por um novo ardor a vergonhosa indolência em que se estagnara por demais. As universidades organizavam-se em toda parte, animadas pelos papas, pelos reis e pela opinião pública, sem a qual nada se faz. Depois da Universidade de Paris, então sem rival, e que via fluir em torno de seus mestres, justamente afamados, a mocidade da Europa inteira, a Universidade de Bolonha ocupava lugar muito distinto. Os santos têm um modo de ensinar que lhes é próprio. O que os homens vulgares pedem à investigação, os santos vão aurir na oração. Eles entram na luz do seu entreaberto pelo amor, e, quando retiram a cabeça do seio de Deus em que a têm mergulhada, trazem-na com um nimbo cujas cintilações esclarecem as mais densas trevas. Capítulo 8. Antônio na França, martelo aos hereges. Antônio, a despeito da nova tarefa, não abandonou o ministério da pregação. A carreira do ensino, que ainda apenas se abria diante dele, ia fechar-se logo pouco depois. Ela foi em sua vida só um curto parênteses. Sua verdadeira vocação era o apostolado, salvo porém que, exigindo as circunstâncias, ele era de estatura para meter ombros a qualquer empresa. Em 1224, pregou Quaresma em Vercelli. Esta missão lhe fora oferecida pelo bispo Hugo, que governava a diocese, desempenhou-a com zelo costumado, e os resultados excederam a expectativa. Segundo o testemunho dos historiadores, a igreja de Santo Eusébio,
cujas proporções eram consideráveis. Não estava um instante vazia noite e dia, o povo se aglomerava, impaciente de ouvir a palavra do homem apostólico que a providência lhe tinha enviado. Um acontecimento extraordinário veio ainda aumentar o movimento de conversão que a graça havia produzido. Uma manhã, quando o infatigável missionário pregava diante de numerosa assistência, ouviram-se soluços e gritos dilacerantes que partiam de uma das capelas laterais da basílica. Celebravam-se os funerais de um jovem que a morte roubara a ternura da família. Os parentes e os amigos, presos de viva dor, banhavam de lágrimas o esquife, lamentando a perda sofrida. A cena comoveu os presentes, e logo ressoaram na igreja exclamações tristes e gemidos que saíam de todos os peitos. Antônio participou da comoção geral, e interrompeu seu discurso. Levantou os olhos para o céu, e pareceu como que absorta na ardente oração. Quando retomou a palavra, foi para se dirigir ao morto, que ia se enterrar. Ordenou-lhe em nome de Jesus Cristo, que tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, voltasse à vida e saísse do seu esquife. A voz do apóstolo, que já não estava só na estreia do ofício de taumaturgo, o moço ergueu-se, e caminhou radiante de saúde, à frente de sua família, transportada de assombro e de felicidade. O efeito deste prodígio foi imenso. Renderam-se logo a Deus solenes ações de graças. Porém o lucro mais nítido foi para a empresa evangélica de Antônio, o qual, desde esse momento, a custo pôde bastar para a tarefa, tão copiosa se tornou a messe. Depois do primeiro capítulo geral da Ordem, em 1216, São Francisco havia estabelecido a missão de França. Em 1224, o seu fundador, sempre inspirado por Deus, se decidiu a enviar Antônio a pérola de sua ordem. A escolha de um tal obreiro explica-se pelo deplorável estado a que se achavam reduzidas as províncias meridionais desse país. Meu assunto leva-me a traçar disto um rápido esboço. Desde 100 anos, a heresia parecia ter se naturalizado na região que se estende dos Alpes ao Garonne e dos Pirineus às montanhas do Auvergne. Quando ela algures sucumbia, era para em breve renascer sob outra forma, conservando a mesma índole. Na primeira metade do século XII, Pedro de Bruys e seu discípulo Henrique, ambos monges desfradados, agitaram o Delfinado e o Languedoc. Eugênio III enviou São Bernardo para combater estes inimigos da fé e da paz pública. O abade de Clairvaux descarregou sobre eles rijos golpes a que não haviam de sobreviver. Os valdenses tomavam-lhes o lugar. Herdaram estes algumas de suas ideias, e sobretudo o seu fanatismo, continuando, ainda em maior escala, as devastações que eles tinham começado. Foram, porém, atacados com vigor, e, quando, esmagados pelo números, se recolheram às montanhas das Cévenes e do Piemonte, os albigenses ocuparam o primeiro plano da cena. Os albigenses eram a expressão mais completa dos erros que as seitas precedentes carreavam como um limo impuro. À maneira de todas as escolas pagãs ou anticristãs, eles tinham duas doutrinas: uma doutrina metafísica, professada em segredo por um número pequeno de iniciados, e uma doutrina popular, destinada aos simples e aos ignorantes. Sua metafísica não era outra coisa mais do que o maniqueísmo, velha heresia que havia atravessado os séculos no estado de sociedade secreta. Para ela o único meio de escapar às vinditas da opinião humana, e que aparecia aqui e ali a grandes intervalos como esses monstros que seguem no fundo do oceano caminhos ignorados, e que às vezes levantam a sua cabeça secular acima das ondas.
A doutrina popular consistia em recusar o batismo às crianças antes da idade da razão, em não permitir nem altares nem igrejas, em proibir adorar-se à cruz, e obrigar a calcá-la aos pés, em negar a presença real, e proibir a celebração da missa, enfim, em rejeitar as orações e as boas obras pelos mortos. A moral dos albigenses era conforme o seu símbolo. Partindo da ideia de que mal é eterno como Deus e, por conseguinte, Deus como ele, acabavam logicamente pelo fatalismo que destrói a responsabilidade da consciência, negando sua liberdade, e autoriza todas as desordens. Daí um sensualismo desenfreado, pior que o de Maomé, professado no Alcorão, e que os fiéis deste fazem entrar em seus costumes. Atacando o matrimônio, que chamavam coito impudícuo, tomavam ares de apóstolos da castidade, ao passo que sobre os destroços da instituição conjugal estabeleciam uma vergonhosa libertinagem, nos mistérios de seus conciliábulos. Os albigenses, porém, eram mais do que uma escola, constituíam uma sociedade que, ficando meio subterrânea para ocultar sua fealdade, tinha feito irrupção no mundo exterior e tomara lugar ao sol da Europa cristã, a despeito da Igreja e das leis do Estado. Não contentes de vulgarizar seus dogmas, eles os praticavam, atacando a ferro e fogo populações pacíficas, que entendiam governar o que era seu e manter a posse de sua fé e dos direitos políticos e civis que dela decorriam nessa época. A Idade Média, que não poupava o erro puro, não devia perdoar ao erro armado e fratricida. Por conseguinte, os papas e os reis ligaram-se contra os albigenses, como se haviam ligado contra os sarracenos. Alexandre III excomungou-os no terceiro concílio de Latrão, no ano de 1179. Inocêncio III organizou contra eles a primeira cruzada agora, qual a parte dos frades pregadores e dos frades menores nestas duas expedições, cujo caráter era uma vez político e religioso durante a primeira expedição, a parte principal pertence incontestavelmente aos frades pregadores. Eles nasceram no campo de batalha, e expressamente para marchar contra os novos maniqueus com o gládio da palavra. Enquanto São Francisco se recolhia com seus filhos sob cabanas de folhas, armadas no fundo do Vale de Assis, São Domingos tirava de seu coração uma nova milícia que ia acampar ativa junto aos muros de Tolosa. Estava, pois, o nosso herói tão bem armado de textos decisivos tomados à Santa Escritura, suas provas eram tão sólidas e evidentes, que os míseros adeptos do erro não ousavam aparecer em sua presença nem abrir a boca para lhe responder. Podiam ser-lhe aplicadas, em toda a verdade, as palavras de Jesus Cristo a seus discípulos: dar-vos-ei lábios eloquentes e uma sabedoria, a que os vossos inimigos não poderão resistir e que eles se guardarão de contradizer. Primava na arte de descobrir as fraudes e os artifícios dos hereges. Sabia estorvar os seus projetos, desmascarava suas doutrinas abomináveis e imprimia-lhes o estigma de sua palavra. Como ele mesmo confessava de público, não era fácil achar em parte nenhuma quem perseguisse os hereges com tanto ardor e constância. Vieram por isso todos a chamar-lhe o indefesso martelo dos hereges. Os trabalhos deste homem apostólico não ficaram sem fruto. A maior parte dos hereges e os que os favoreciam, voltavam para a verdade, e submetiam-se à autoridade da Santa Madre Igreja. Em Montpellier como em Bolonha, Antônio soube conciliar os deveres do mestre com os trabalhos do apóstolo. Pregava frequentemente, fazendo-se tudo para todos segundo o conselho de São Paulo, a fim de a todos ganhar para Jesus Cristo. Sábio com
Os maniqueus, simples com o pobre povo, correspondia a todas as necessidades da situação. Nesse tempo, ocorreu um acontecimento que fazia sua santidade resplandecer aos olhos até dos mais prevenidos. Estando ele no púlpito, num dia de grande festa, em presença de todo o clero da cidade, e no meio de enorme concurso de povo, ao começar o sermão, lembrou-se de que tinha a desempenhar em seu convento um ofício, para o qual, por descuido, não buscara quem o substituísse. Era regra que nas principais solenidades 2 frades, dos mais considerados na comunidade, cantassem no coro durante a missa conventual. Naquele dia o servo de Deus era um dos designados para essa tarefa. A lembrança causou-lhe viva contrariedade. Viram-no então inclinar-se no púlpito, como cedendo ao sono, a cabeça envolta no capuz. Mas ó prodígio! No mesmo instante, o homem de Deus apareceu na igreja dos frades menores, onde cantou a antífona, enquanto o imenso auditório da catedral o contemplava imóvel e silencioso na tribuna. Este espetáculo durou uma boa hora. Porém o milagre foi logo descoberto. Em Tolosa Antônio operou o famoso milagre, conhecido sob o nome de milagre da mula. Não seja esquecido que entre os erros professados pelos albigenses estava a negação da presença real de Jesus Cristo no sacramento do altar. Ora, um dia Antônio sustentou sobre este artigo da fé católica uma longa discussão com certo herege obstinado e influente na cidade. Apertado pelas razões sólidas e luminosas do apóstolo, o herege parecia abalado, e propenso a render preto à verdade, mas parou a meio em tão bom caminho. Como os judeus, esses eternos modelos da cegueira intelectual, pediu ele sinais prodigiosos. Prova-me, disse, por um milagre público, que Jesus Cristo está realmente presente na Eucaristia, como vos esforçastes por estabelecer com os vossos silogismos. Eu vos juro que renunciarei logo a minhas doutrinas, para me submeter humildemente às que pregais. O desafio era solene e outro qualquer teria hesitado em anuir. Antônio, sempre inspirado pelo Espírito Santo, respondeu tranquilamente que o aceitava. Eu possuo uma mula, por 3 dias deixá-la presa na estrebaria, sem lhe dar nenhum alimento. Decorrido esse tempo, levá-la-ei para a praça diante de todo o povo reunido, e lhe oferecerei de comer. Por vosso lado, vós trareis a hóstia consagrada e apresentá-la-eis à minha mula. Se, a despeito da fome de que estará devorada, ela se desviar do feno e da via que eu lhe oferecerei, para se ir prostrar a 2 joelhos ante o vosso sacramento, eu ficarei convencido, e declarar-me-ei católico. Antônio deu seu consenso à proposta e retirou-se. Foi preparar-se pela oração para vingar a Jesus Cristo dos ultrajes que lhe infligia a impiedade maniqueia. Reconhecendo-se indigno de ser o instrumento da graça que esperava, pedia a Deus que arrancasse da escravidão do erro tantas almas simples e retas que a torrente da opinião triunfante arrastava para longa de sua igreja. Chegado o dia da prova imposta, o herege caminhou para a praça, acompanhado de imensa multidão de adeptos, que supunham ir gozar a humilhação do apóstolo franciscano. Conduzia a mula peia brida, e levava consigo o alimento que sabia ser o de que ela mais gostava. Entretanto Antônio celebrava a missa numa capela vizinha, com um fervor maior que de ordinário. Quando acabou, recomendou-se aos anjos do santuário, e calmo, não obstante a emoção que o agitava no íntimo, dirigiu-se para o teatro em que o poder do céu ia manifestar-se.
Tinha nas mãos o ostensório do ouro, no meio do qual repousava o cordeiro que apaga os pecados do mundo. Sua cabeça inclinada, os olhos velados pela modéstia, a fronte resplandecente de uma luz sobrenatural, o andar que lhe traía a santidade, tudo isso era já um espetáculo imponente. Caminhavam atrás dele numerosos fiéis, que recitavam hinos, e estavam impacientes por saber o que sucederia. Chegando à presença de seus adversários, Antônio parou, recolheu-se um instante, em seguida, impôs silêncio à multidão, e, voltando-se para a mula, assim lhe falou: em nome de teu Criador, que eu trago realmente nas mãos, apesar de minha indignidade, eu te digo, ó animal privado de razão, e te ordeno que venhas imediatamente com humildade prestar-lhe a reverência que lhe deves, a fim de que diante deste sinal os pervertidos hereges reconheçam que toda a criatura se deve submeter a seu Criador, que o sacerdócio toca todos os dias no altar. No mesmo instante o dono da mula deu-lhe de comer. Mas, ó prodígio! O animal que há 3 dias era guardado à vista e mantido em jejum rigoroso, afastou-se do alimento que se lhe apresentava, e, dócil à voz do taumaturgo, prostrou-se no solo com os 2 joelhos e ficou imóvel nessa posição. O povo, que apenas suspirava, não pôde conter o seu entusiasmo. Aclamações e gritos de alegria romperam de todos os peitos. Os hereges eram batidos no próprio terreno em que se haviam colocado. Eles sumiram-se logo caiadinhos, indo sepultar longe no silêncio a sua derrota e o seu partidarismo opiniático. Entretanto, o servo de Deus não havia perdido o seu tempo. O herege que provocara o milagre, lança-se-lhe aos pés, e adorou em alta voz o augusto mistério, que momentos antes chamava superstição. Não se limitou a isto a vitória. O convertido, por sua vez feito apóstolo, reconduziu à verdade toda a sua família. Fez construir a própria custa uma igreja que dedicou a São Pedro, sem dúvida para honrar nele a prerrogativa da fé ortodoxa. Seus descendentes foram além no seu reconhecimento, e, para perpetuarem a lembrança do milagre, edificaram uma capela no próprio lugar em que este se havia operado, com uma inscrição em versos destinada a rememorá-lo para sempre.